Boa tarde, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Então, gostaria que neste momento todos pudessem aí estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. E vamos começar mais uma aula de geografia. Ainda falando da região Nordeste, hoje nós vamos estudar a economia dessa região, o turismo e também as manifestações culturais. Então, gostaria que vocês pudessem aí estar acompanhando aí com a tia. Iremos estudar hoje as páginas 83 a 91. Então, vamos lá, peguei seus livros e vamos iniciar a nossa aula. Então, primeiro nós vamos começar aqui na página 83, onde fala de economia. Tia, mas o que é economia? Então, a economia é o conjunto de atividades exercidas pelos homens, ou seja, é aquilo que ele faz para ganhar mais dinheiro. E a economia da região Nordeste, a qual nós estamos estudando, ela é baseada no extrativismo, na agricultura, na pecuária e também na indústria. Então, nós iremos conhecer cada um desses setores aí. Então, fique aí atento para aprender mais um assunto de geografia. Então, iremos iniciar aqui na página 83 e vocês acompanham aí no livro de vocês. Então, economia. As atividades econômicas importantes são a agricultura, a pecuária e o extrativismo, além da indústria e também do turismo. Então, essas aí são as atividades econômicas importantes dessa região. A agricultura, a pecuária, o extrativismo, além da indústria e também o turismo. E atualmente no Nordeste localiza-se uma das maiores áreas industriais do país, com indústria petroquímicas, automobilísticas, de informática, entre outros. Então é nessa região aí, que localiza-se uma das maiores áreas industrial do país, ou seja, do Brasil. Então são essas indústrias aí citadas. E também temos a questão do extrativismo, também que faz parte da economia dessa região. Aí, aqui mostra o extrativismo mineral. O que é o extrativismo mineral? É o produto mineral mais importante dessa região, é o petróleo. Então, ele é um dos produtos mais importantes dessa região. Sondagem teve início em Camaçari, na Bahia. E nesse estado está um polo industrial petrolífero com várias refinarias. O sal é outro importante mineral extraído. Esse produto que é retirado do estado do Rio Grande do Norte, cujas grandes salinas se encontram em Mossoró, é de exportação. O mármore, o cobre, o calcário e o chumbo também já são beneficiados através das fábricas. E outro produto mineral bastante extraído, com que os artesãos fazem esculturas, cinzeiros, panelas e jarros e comercializam em larga escala, é a argila. Então aí é um dos setores também da economia que faz parte, que é o extrativismo mineral. Então nós temos aí o petróleo, o sal, o mármore, e outros produtos também que são importantes para a região, que eles comercializam em grande escala e exportam para outros países. Aí aqui abaixo, vocês podem observar aí, na página 83, nós temos aqui, refinaria de petróleo. Então, o petróleo ele é o produto mais importante dessa região. Aí temos também o extrativismo animal.
No litoral, desenvolve-se a pesca, explorando-se camarão, lagosta, aratu, siri e caranguejo. Há grande variedade de peixes como peixe-agulha, cioba e cavala. E da água doce também se extrai surubim, traíra e tilápia. Parte do extrativismo animal, está ligado ao extrativismo animal. Aí temos também o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal merece destaque a extração do babaçu, no Maranhão, extração da carnaúba, no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Temos ainda no Nordeste o extrativismo da castanha de caju, do coco, do buriti e da piaçava. Então, aí são, né, os produtos que fazem parte do extrativismo vegetal. Então, no extrativismo temos o animal, né, o vegetal e também o mineral, que são, né, esse que também faz parte da economia da região Nordeste. Agricultura. Na agricultura, o nordestino extrai a cana-de-açúcar em Pernambuco devido ao solo massapê na zona da mata. Nos estados de Alagoas e Sergipe são extraídos o fumo e na Bahia o cacau. Todos esses produtos são de exportação. Então esses produtos que são, né, desenvolvidos aqui na região Nordeste, eles são para exportação, ou seja, ele exporta para outros países. A área de maior concentração agrícola é o agreste, onde os principais produtos cultivados são feijão, café, arroz, milho, batata doce, mandioca, algodão e grandes variedades de frutas tropicais. O sertão comercializa o algodão, que tem inúmeras utilidades, e o sisal para fios, barbantes e artesanatos. Então, cada área dessa região, né, desenvolve-se um tipo de agricultura. Aí abaixo, vocês podem observar aí na imagem, temos aqui, ó, algodão, temos a plantação de algodão e de sisal, que o sisal ele é utilizado para fazer barbantes, né, aqueles fios de barbantes, e também para o artesanato. Então aí também a economia da região Nordeste está baseada na agricultura. Pecuária. Na pecuária, desenvolve-se a criação de suínos, né, ou seja, de porcos aqui no Maranhão, de caprinos na Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, equinos e ovinos na Bahia. Esses estados são os maiores produtores, né, da pecuária. No agreste, onde as terras são mais secas, cria-se gado bovino. No sertão, a pecuária ocupa um lugar de destaque. Como essa região ainda não é desenvolvida no processo de mecanização e modernização, a pecuária é desenvolvida de forma tradicional ou extensiva. Isso quer dizer que os animais são criados em áreas extensas, áreas sem maiores cuidados, e se alimenta quase sempre de pastagens nativas e não cultivadas. Diante disso, a produtividade é baixa, né? Porque não é desenvolvida, aí o animal se alimenta de pastos nativos, né? Quer dizer que ainda não foi cultivada. Aí, diante disso, a produção, né, é baixa. A questão da pecuária, criação de animais. Depois da criação de gado bovino, a principal é a criação de caprinos, que são resistentes às condições adversas impostas pelo clima. O Nordeste é a região que possui o maior rebanho dessa espécie no Brasil. Então aí também a pecuária é baseada, é um dos fatores da economia da região Nordeste. Indústrias. Aí aqui abaixo, quer dizer, acima temos aqui a imagem, né, de uma indústria.
A região Nordeste, ao longo dos anos, vem atraindo elevados investimentos para o seu setor econômico. A atividade industrial está crescendo em decorrência das melhorias ocorridas nas indústrias nativas e devido à chegada de inúmeras empresas vindas de outras partes do Brasil, especialmente do Sudeste. Então é uma atividade que vem crescendo muito. A migração dessas empresas, ou seja, de regiões diferentes como o Sudeste, que vai para o Nordeste, se deve principalmente ao fato de o Nordeste possuir abundância mão de obra de baixo custo, sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas. Então, como tem muita mão de obra, muitas pessoas para trabalhar, aqui na região Nordeste, então está vindo empresas de outra região, principalmente da região Sudeste, instalar aqui na região Nordeste. Interessados, então, para as empresas interessadas, que também aproveita o fator da proximidade com as fontes de matéria-prima, como a cana-de-açúcar, o algodão, frutas, cacau e tabaco, para a fabricação dos respectivos produtos, como açúcar e álcool, tecidos, sucos, chocolates e charutos. Então, essas empresas elas são instaladas aqui na região Nordeste porque aqui fica a matéria-prima. Então, fica mais próximo, né, de levar o produto para a indústria. Então, por isso que tem muitas empresas de outros estados vindo para a região Nordeste, né, devido à mão de obra, ou seja, muitas pessoas para trabalhar nessas indústrias. Destaca-se a produção de aços especiais, são produtos eletrônicos, equipamentos para irrigação, aí vem aí os barcos, chips, né, baterias e produtos petroquímicos, além de marcas de etiquetas famosas, calçados de couro e de lona, tecidos de todos os tipos sal marinho. Então, o polo cegeiro de Arapina, que fica em Pernambuco, é o mais importante do país, responsável por 95% do gesso consumido no Brasil. Então, como a gente, como falou aqui no texto, né, que o Nordeste localiza-se uma das maiores áreas industriais do país. Então, você viu aqui que essas indústrias, né, ela abastece, né, outros países e outras regiões e por isso ela é bem desenvolvida. Então, o polo de gesso, né, que fica em Pernambuco, é o mais importante do país. E ele é responsável por 95% do gesso consumido em todo o Brasil, vem da região Nordeste. Agora vamos lá para a página 88. Temos aqui também as variações linguísticas, ou seja, aqui vai se falar da variedade de língua, do modo de falar. Então, existem entre os estados brasileiros variações linguísticas que lhes são peculiares. No caso da região Nordeste, temos linguagens específicas dos estados, tanto da zona rural como da zona urbana. Muitos termos usados pela população da zona rural refletem a linguagem dos nossos antepassados escravos. Exemplo: vós-mercê, prumode, sou doutor, etc. Ou seja, a forma das pessoas falar que vem lá dos antepassados, né, escravos. Então, a moda que as pessoas falavam, então, tem gente que hoje, né, ainda fala assim. Tanto as pessoas que vivem na zona rural, como também as que vivem, né, na zona urbana. Muito frequente no cordel. É importante conhecer essas variações e respeitar o modo de falar de cada um. Então, temos que respeitar, mesmo, né, que as pessoas elas falam de maneira errada, mas nós temos que respeitar a maneira que elas falam, porque isso aí são línguas, são costumes que vêm desde os antepassados. Nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar de algumas variações usadas por determinadas classes sociais.
ou regiões, para perceber que há preconceito em relação a elas. Então as pessoas têm muito preconceito quando se fala região Nordeste, principalmente pela região Sudeste. As pessoas da região Sudeste criticam muito os nordestinos devido à forma, né, deles falar, da forma que se fala. Mas nós devemos respeitar, né, a forma, o modo de falar de cada um, porque isso faz parte, né, da língua brasileira. Então cada estado ele tem seu modo de falar e o que nós devemos fazer é respeitar o modo de cada um, né, pronunciar a palavra, ou seja, o modo de cada um falar. Então aqui nós temos aqui, ó, conheça algumas variações linguísticas. Por exemplo, alguns lugares diz mangá. O que significa mangá? Mangá é zombar. É a mesma coisa que zombar. Aperreado, angustiado. Você fulano está aperreado, então quer dizer que está angustiado. Oxente. Interjeição é interjeição que demonstra espanto. Então, oxente demonstra espanto. Bingo, carona. Vote, repulsa. Ixi Maria, Virgem Maria. É uma interjeição de espanto contraído à expressão Virgem Maria. Girimum, abóbora. Macaxeira, mandioca ou aipim. Isso depende da região, a forma como a pessoa pronuncia, né, como conhece. Canjica, curau de milho. E laranja cravo, mexerica. Aqui são algumas variações linguísticas, né? Ou seja, que cada um fala em determinado lugar, determinada região, e aqui está a palavra e o que significa. Também temos outro fator importante para a economia da região Nordeste, é o turismo. Então vamos aqui acompanhar na página 89 e vamos falar aqui um pouco sobre, né, o turismo. Então, o Nordeste é procurado para diversos tipos de turismos. Turismo. O litoral é o principal atrativo, ou seja, as praias, né, da região Nordeste. Oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e águas mornas, muitas das quais ainda pouco explorada. Ou seja, tem muitas praias que ainda não foi explorada, né, pelo homem. São 300 dias de sol por ano em média. O patrimônio histórico e cultural também é muito rico, evidenciando-se as cidades coloniais de São Luís e Olinda, consideradas patrimônio histórico da humanidade. Então aí são esses patrimônios aí, como São Luís e Olinda, né? Eles são patrimônio histórico que abriga a história do Maranhão, né? Povos que vieram, que fizeram parte da formação, né, do povo aqui da região Nordeste, não só do Maranhão, mas toda a região Nordeste. Aí temos aqui o Recife, em Pernambuco, a área que foi dominada por holandeses no século XVII. Aí temos a cultura nordestina, é um atrativo à parte para o turista. Em cada estado há danças e hábitos seculares preservados. Ou seja, cada estado, né, ele desenvolve, né, um tipo de cultura. Temos aqui a cultura Maranhão, e assim os outros estados também. As festas juninas em Caruaru, Pernambuco e Campina Grande são as mais populares do país. Então, as festas juninas, elas se desenvolvem em toda a região Nordeste. Também tem o Carnaval, que ele continua sendo o evento que mais atrai turistas, especialmente para Salvador, Olinda e Recife. E cada uma dessas cidades chega a receber 1 milhão de turistas nessa época. Então, o turismo, ele desenvolve, né, são atrações desenvolvidas nessa região que atrai muitos turistas e assim é bom para a economia. Ou seja, ganha-se muito dinheiro na época do Carnaval, porque vem muitos turistas para essa região Nordeste, principalmente para Olinda e Recife.
Aí temos aqui outros grandes destaques nacional e mundial, é Fernando de Noronha, que é uma ilha, com suas maravilhosas paisagens e seu mar cristalino, né, local que abriga os golfinhos, saltadores, conhecido em todo o mundo. Destaca-se também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que são locais também que, né, atrativos, que vêm muitos turistas, né, até de outros países conhecer os Lençóis Maranhenses. Aí é o turismo, também é um outro fator da economia da região Nordeste. Então desenvolve-se, né, esse tipo de cultura aí. Aí aqui abaixo nós temos as imagens, ó, Fernando de Noronha, em Pernambuco, que é um dos maiores polos turísticos do país. Genipapo, no Rio Grande do Norte, aí outra praia. Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, Paraíba, é uma das principais atrações do Nordeste. Então, o turismo tem muito a oferecer, né, para os turistas, e é muito rico a cultura do Nordeste, e assim, né, atrai várias pessoas. E também temos aqui as manifestações culturais. Essas manifestações culturais, né, temos aqui o folclore. O que é o folclore? Então, a cultura popular da região Nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena. Então, é o resultado dessa miscigenação do índio com o branco e o negro. Então, essa mistura, né, houve-se o quê? Uma cultura europeia, africana e indígena. O folclore nordestino, ele é riquíssimo e se manifesta por meio de muitos elementos, como o artesanato, a culinária, as danças, as festas típicas, os ditados populares, as crendices, as lendas e entre outros, né? Então, o folclore do Nordeste, ele é muito rico e se manifesta por meio desses elementos culturais aí. Aí vemos aqui, ó, danças e festas populares. Aí temos aqui exemplo de algumas: maracatu, o frevo, caboclinho, baião, forró pé de serra, coco chachado, né? Então aí são alguns exemplos de danças e festas populares, né, que faz parte da região Nordeste. Pratos típicos. Na culinária nordestina há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, galinha de cabidela, carne de sol com feijão verde e uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. E o Nordeste é a região que mais consome crustáceos, como caranguejo, aratu, marisco, siri, sururu e unha de velho. Essa variedade resulta em grande parte dos manguezais que ficam próximos ao mar e do próprio mar, que fornece a lagosta e o camarão. E também temos as lendas, que é a tradição popular em que os fatos históricos são alterados pela imaginação do povo, ou seja, o povo cria essas lendas, né, essas imaginação, e algumas lendas populares, como Saci Pererê, o Caipora, Iara, Boitatá, o Curupira, o Lobisomem e etc., entre outras, né? Então faz parte, isso aí são lendas que faz parte da região Nordeste, que são contadas de geração para geração. Então aqui a gente conheceu um pouco, né, mais um pouco sobre a região Nordeste, o qual nosso estado faz parte, o Maranhão, e a gente viu que essa região, ela é uma região muito rica, né, tanto na questão aqui da agricultura, como da pecuária, das indústrias, do turismo, né, das manifestações culturais. Então essa região ela tem muito a oferecer, né, para os turistas, para as pessoas que desejam conhecer essa região.
Então, aqui essa aula de hoje, né, é a aula da segunda-feira passada, que a gente vai colocar essas duas, e vocês irão realizar as atividades, né, que eu vou descrever aí no vídeo. Então, essa foi nossa aula de hoje, viu? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.